usar um árbitro ou dividir a diferença. Pergunta 3. Devo ser justo, mesmo que não seja necessário? Este livro não é um sermão sobre moralidade ou sobre o que é certo e errado seu. Tema é como se sair bem em uma negociação. Não sugerimos, e nem desencorajamos, que você deva ser bom como um fim em si mesmo. Não estamos sugerindo que você deva ceder à primeira oferta que esteja razoavelmente enquadrada no campo da justiça. E nem estamos sugerindo que não se deva pedir por algo mais, além do que um júri ou um juiz julguem ser justo. Queremos apenas dizer que usar padrões independentes para discutir a justiça de uma proposta é uma ideia que poderá ajudá-lo a conseguir o que merece e protegê-lo de ser enganado. Se você quiser mais do que possa justificar como justo e descobrir que geralmente consegue persuadir os outros a concordar com isso, talvez as sugestões deste livro não lhe sejam tão úteis. Entretanto, os negociadores com quem costumamos nos defrontar temem conseguir menos do que deveriam em um acordo ou prejudicar um relacionamento, caso insistam em conseguir o que acreditam merecer. As ideias neste livro têm por objetivo mostrar a você como obter aquilo a que tem direito sem que isso prejudique seu relacionamento com o outro lado. Ainda assim, às vezes, pode surgir a oportunidade de se obter mais do que seria justo. Segundo sua avaliação, você deve aproveitá-la. Em nossa opinião, não sem antes refletir cuidadosamente sobre o assunto. Existem mais coisas em jogo do que apenas uma escolha sobre sua autodefinição moral. Isso também provavelmente deve merecer uma análise cuidadosa, mas nosso propósito, aqui, não é dar conselhos sobre esse tema. Diante da oportunidade de obter mais do que acharia justo, você deve pesar os supostos benefícios em relação aos custos potenciais de aceitar esse benefício inesperado. Para você, quanto vale a diferença? Qual seria o valor máximo que você poderia justificar para si próprio como justo? Para você, qual é a importância dessa diferença para mais em relação ao padrão? Pese esse benefício em relação ao risco de incorrer em alguns dos custos listados abaixo e, então, avalie a possibilidade de existir uma opção melhor. Por exemplo, poderia a transação proposta ser estruturada de uma forma que o outro lado pudesse se enxergar como se estivesse fazendo um favor, e não como sendo prejudicado? Também seria sensato considerar o grau de certeza desses benefícios potenciais. Será que você não estaria ignorando algum detalhe? Será que o outro lado está realmente sendo cego? Muitos negociadores são excessivamente otimistas ao presumir que são mais inteligentes do que seus opositores. O resultado injusto será durável. Se o outro lado chegar à conclusão de que um acordo foi injusto, pode ser que não queiram cumpri-lo. Qual seria o custo de tentar efetivar o acordo ou de substituí-lo? Um tribunal de justiça poderá se recusar a homologar um acordo considerado injusto. Avalie também onde você está na negociação. Não vale a pena estar prestes a fechar um acordo provisório que lhe seja extremamente favorável se o outro lado acordar a tempo e repudiá-lo antes de se tornar definitivo. E se, diante desse incidente, o outro lado chegar à conclusão de que você é um palhaço não confiável que só deseja tirar vantagem deles, o custo poderá ser muito maior que uma cláusula do atual acordo. Que prejuízos poderá um resultado injusto causar a esse e a outros relacionamentos? Quais são as chances de que você venha a negociar novamente com essas mesmas pessoas? Se isso acontecer no futuro, quais são os riscos de que eles queiram vingança? E como fica a sua reputação diante de outras pessoas, especialmente a sua fama de negociador justo? Será que ela poderá vir a ser prejudicada a um ponto que o ganho atual não compense? Uma sólida reputação de negociador justo pode ser um ativo extraordinário. Ela abre portas para um vasto campo de acordos criativos que seriam impossíveis se os outros não confiassem em você. Uma reputação assim é muito mais fácil de destruir do que de construir. Você terá problemas de consciência. Será que, mais tarde, você se arrependerá do acordo por acreditar ter prejudicado alguém por ter obtido vantagens indevidas? Pense em um turista que comprou um belíssimo tapete persa de uma família que levou um ano inteiro para produzi-lo. Ardilosamente, ele propôs pagar em moeda alemã e então, usou cédulas sem valor, do período hiperinflacionário anterior à Segunda Guerra Mundial. Já de volta ao seu país, somente quando contou a história para seus amigos perplexos começou a pensar no mal que havia feito àquela família. Com o tempo, a simples visão do belo tapete revirava seu estômago. Assim como esse turista, muitas pessoas acabam descobrindo que a vida é muito mais do que dinheiro e que derrubar o outro lado. Perguntas sobre relacionamento com pessoas. Pergunta 4. O que devo fazer caso as pessoas sejam o problema? Algumas pessoas interpretaram a frase separe as pessoas do problema como se o problema de pessoas devesse ser jogado para baixo do tapete. Afirmamos enfaticamente que isso não é o que quisemos dizer. Os problemas de pessoas geralmente requerem mais atenção que os problemas substantivos. A propensão humana ao comportamento defensivo e reativo é uma das razões pelas quais tantas negociações fracassam quando um acordo faria todo sentido. Em uma negociação, ignore o problema de pessoas. Como você trata o outro lado por sua conta e risco. Nossos conselhos básicos são os mesmos, seja o problema de pessoas apenas uma preocupação ou o foco principal. Construa uma relação de trabalho, independentemente de um acordo ou de um desacordo. Quanto mais seriamente você discordar de alguém, mais importante será sua capacidade de lidar com essa divergência.
Uma boa relação de trabalho é aquela em que se é capaz de conviver com as diferenças. Um relacionamento desse tipo não se compra por meio de concessões substantivas ou fingindo que as discordâncias não existem. A experiência demonstra que apaziguamento nem sempre funciona. Fazer uma concessão injustificada agora dificilmente facilitará a discussão de divergências futuras. Você pode achar que, da próxima vez, devem ser eles a fazer concessões. É mais provável que eles acreditem que, sendo suficientemente teimosos, você cederá. Novamente, a concordância de Neville Chamberlain em que a Alemanha ocupasse a região dos Sudetos e a posterior falta de resposta militar à invasão de toda a Checoslováquia por Hitler provavelmente levou os alemães a acreditar que a invasão da Polônia tampouco levaria à guerra. Além disso, não é uma boa ideia ameaçar o relacionamento tentando coagir o outro lado a fazer uma concessão. Se você realmente gostasse de mim, cederia. A não ser que você concorde comigo, nossa relação acaba aqui. Esse recurso, funcione ele ou não, no momento de obter a concessão, irá prejudicar o relacionamento. Tenderá a tornar mais difícil, para ambas as partes, a discussão de futuras diferenças. Em vez disso, as questões substantivas precisam ser desenredadas das questões de relacionamento e de processo. O conteúdo de um possível acordo precisa ser apartado de questões relativas ao modo como você fala delas e como se relaciona com o outro lado. Cada conjunto de questões precisa ser negociado com base em seus próprios méritos. A lista abaixo ilustra essa distinção. Questões substantivas. Item termos. Item condições. Item preços. Item datas. Item números. Item obrigações. Questões de relacionamento. Item equilíbrio entre emoção e razão. Item facilidade de comunicação. Item grau de confiança e de confiabilidade. Item atitude de aceitação ou de rejeição. Item ênfase relativa na persuasão ou coação. Item grau de entendimento mútuo. As pessoas geralmente supõem que exista uma troca de concessões entre a busca de um bom resultado substantivo e a de um bom relacionamento. Nós discordamos. Uma boa relação de trabalho tende a facilitar a obtenção de bons resultados substantivos para ambos os lados. E bons resultados substantivos tendem a tornar ainda melhores bons relacionamentos. Às vezes, pode haver boas razões para que se concorde, mesmo quando você acredite que o entendimento não seja tão justo. Por exemplo, se você já tem uma excelente relação de trabalho, pode achar conveniente ceder em algum ponto, confiante de que em alguma ocasião futura a outra parte reconhecerá que lhe deve uma e fará um favor recíproco. No entanto, assegure-se de que eles também vejam o que você está fazendo como um favor. Ou talvez você tenha um momento de sensatez e decida que, no contexto mais amplo, não vale a pena discutir aquele determinado item e alguns outros. O que queremos dizer é que você não deve ceder com o intuito de tentar melhorar o relacionamento. Negocie o relacionamento. Se, apesar de todos os esforços para estabelecer um relacionamento de trabalho e negociar as diferenças substantivas com base em seus méritos, os problemas de pessoas ainda estiverem interferindo, negocie-os com base em seus méritos. Levante suas preocupações sobre o comportamento do outro lado e discuta-as da mesma forma que faria com uma diferença substantiva. Evite julgar o outro lado ou desqualificar as motivações deles. Em vez disso, explique suas percepções e sentimentos e pergunte sobre os deles. Proponha padrões externos ou princípios justos para determinar como vocês deveriam lidar um com o outro e não ceda a táticas de pressão. Formule uma discussão voltada para o futuro, não para o passado, e atue com a pressuposição de que o outro lado talvez não tenha a intenção de provocar todas as consequências que você está vivendo, e que eles podem mudar a abordagem, caso constatem essa necessidade. Como sempre ocorre em uma negociação, você deverá ter refletido sobre a sua mapa. Em alguns casos, o outro lado poderá concluir que as preocupações que você tem são um problema comum, somente se perceberem que, caso não seja possível chegar a uma solução satisfatória, a sua mapa lhes é desfavorável. Diferencie o modo como eles o tratam do modo como você os trata. Não há necessidade de se emular um comportamento destrutivo. Fazer isso poderá lhes ensinar uma lição, mas geralmente essa não é a lição que gostaríamos de ensinar. Na maioria dos casos, responder na mesma moeda reforça o modelo de comportamento que não nos agrada. Encoraja o outro lado a acreditar que todo mundo se comporta daquela maneira. E que essa seria a única forma de proteção de que dispõem. Nosso comportamento deve refletir e encorajar o modelo que preferimos e evitar premiar aquele que não nos agrada, sem comprometer nossos interesses substantivos. Negocie racionalmente com aparente irracionalidade. Boa parte, talvez a maioria dos modelos de comportamento do mundo não são muito racionais. Como afirmamos no capítulo 2, negociadores são, antes de tudo, pessoas. Geralmente agimos de modo impulsivo ou reagimos sem uma cuidadosa reflexão, especialmente se estivermos com raiva, com medo ou frustrados. E todos nós conhecemos pessoas que aparentam irracionalidade em qualquer circunstância. Como lidar com esse tipo de comportamento? Primeiramente, reconheça que, embora as pessoas geralmente negociem irracionalmente, vale a pena tentar ser racional. Em um hospício, não queremos médicos psicóticos. Da mesma forma, ao lidar com a irracionalidade dos outros, devemos tentar ser tão equilibrados quanto possível. Em segundo lugar, questione sua suposição de que os outros estejam sendo irracionais.
Talvez estejam vendo a situação de forma diferente. Na maioria dos conflitos, cada um dos lados acredita estar dizendo um não racional ao que ouvem o outro lado demandar. Talvez eles entendam a sua bem abalizada proposta de abertura como injustificável diante de seus méritos, talvez seus valores sejam diferentes, ou talvez haja uma falha na comunicação. Às vezes, as pessoas realmente têm pontos de vista que acreditamos ser objetivamente irracionais, como o medo de voar. Contudo, internamente, essas pessoas estão reagindo racionalmente ao mundo do modo como elas o veem. Em algum lugar de seu inconsciente, elas acreditam que este avião irá cair. Se, também nós, acreditássemos nisso, não voaríamos. A distorção está na percepção e não na reação a essa percepção. Dizer a essas pessoas, com o respaldo de numerosos estudos científicos, que estão erradas, ou puni-las por suas crenças dificilmente mudará o modo como se sentem. Por outro lado, se você as questionar com seriedade, levando seus temores em consideração e tentando buscar as origens de sua argumentação, às vezes é possível provocar uma mudança. Ao trabalhar com elas, você poderá vir a descobrir um gatilho lógico, uma percepção factual equivocada, ou alguma associação traumática do passado, que, uma vez expostos, poderão ser analisados e modificados pelas próprias pessoas. Em essência, você estará procurando pelos interesses psicológicos por trás da posição delas, para ajudá-las a encontrar um caminho que satisfaça mais aos interesses delas, de forma mais eficaz. Pergunta 5. Devo negociar até mesmo com terroristas, ou com alguém como Hitler? Quando seria o caso de não haver negociação? Por mais detestável que seja o outro lado, a não ser que você tenha uma mapa mais adequada, a questão não é se deve haver negociação, mas, sim, como negociar com terroristas. Sim. Na verdade, no sentido de que você está tentando influenciar as decisões deles e vice-versa, você está negociando com eles mesmo. Que não estejam se falando. A questão é se isso deve ser feito à distância, com ações e palavras, como, jamais negociaremos com terroristas, ou de forma mais direta. De um modo geral, quanto melhor for a comunicação, maiores serão as chances de você exercer alguma influência. Se os problemas de segurança pessoal puderem ser contornados, pode ser que faça sentido estabelecer um diálogo com os terroristas. Estejam eles com reféns ou ameaçando perpetrar algum ato de violência. Se você tiver bons argumentos, terá mais chances de influenciá-los do que o contrário. Essa mesma argumentação pode ser aplicada a negociadores terroristas, que tentam usar truques sujos. Negociar não significa ceder. O custo de pagar resgate ou de aceitar chantagem é alto. Recompensar sequestradores encoraja mais sequestros. Por meio da comunicação pode ser possível convencer os terroristas, e possíveis futuros terroristas, de que não receberão resgate. Pode ser possível, também, descobrir algum interesse legítimo que eles tenham em negociar um entendimento mediante o qual nenhuma das duas partes precise fazer concessões. Com a ajuda de mediadores argelinos, os Estados Unidos e o Irã conseguiram negociar, em janeiro de 1981, a libertação dos diplomatas que estavam sendo mantidos reféns na embaixada americana em Teherã havia mais de um ano. A base do acordo foi que nenhum dos dois lados obteria mais do que aquilo a que tivessem direito, os reféns seriam libertados, o Irã pagaria suas dívidas, quando esses pagamentos estivessem feitos, o saldo dos fundos apropriados pelos Estados Unidos seria devolvido ao Irã, os Estados Unidos reconheceriam o governo do Irã e não interfeririam em suas relações internacionais, e assim por diante. Teria sido difícil, se não impossível, chegar a um acordo sem negociação. Apesar da flagrante ilegalidade da ocupação da embaixada americana, ambos os lados se beneficiaram de uma negociação que finalmente aconteceu no outono de 1980. Algumas vezes se diz que funcionários do governo deveriam ser proibidos de falar com terroristas políticos porque fazê-lo lhes confere status e recompensa suas ações ilegais. É verdade que promover um encontro entre uma alta autoridade do governo e terroristas poderá efetivamente inflar a importância destes últimos a um ponto que venha a anular qualquer ganho potencial. Mas estabelecer um contato em um nível profissional pode ser bem diferente. Negociadores de forças policiais urbanas já aprenderam que o diálogo direto com criminosos que têm reféns em seu poder geralmente resulta na liberação das vítimas e na prisão dos bandidos. Em 1988, durante o sequestro do voo 422, da Kuwait Airways, intensas negociações foram levadas a cabo com os sequestradores, mas sobre questões cada vez menores. Logo no começo do incidente, o governo do Kuwait afirmou enfaticamente que não libertaria os cúmplices dos sequestradores, que estavam presos depois de terem sido condenados por atos terroristas. E as autoridades jamais recuaram desse princípio fundamental. Contudo, autoridades locais, no Chipre e na Argélia, negociaram incessantemente a respeito de coisas como permissão para que o avião pousasse, solicitações de que o avião fosse reabastecido, acesso à imprensa, entregas de alimentos. Para cada uma dessas transações, as autoridades conseguiram obter a libertação de cada vez mais reféns. Ao mesmo tempo, como irmãos muçulmanos, apelavam aos ideais de misericórdia islâmicos e às admoestações do profeta Maomé contra fazer reféns. Finalmente, todos foram libertados. Os sequestradores receberam permissão para deixar a Argélia, mas seu prolongado e constrangedor fracasso em atingir
Quaisquer de seus objetivos anunciados sem dúvida contribuiu para a subsequente redução do número de sequestros terroristas. Negociar com alguém como Hitler depende das alternativas. Talvez valha a pena lutar e mesmo morrer por alguns de seus interesses. Muitos de nós acreditamos que livrar o mundo do fascismo, lutar contra agressões territoriais e acabar com o genocídio se enquadram nessa categoria. Se tais interesses estão em risco e não podem ser atendidos por qualquer outro meio menos custoso, você deve estar preparado para lutar. Se isso ajudar, e segundo alguns acreditam mesmo que não ajude. Por outro lado, a guerra é algo tenebroso, mesmo que frequentemente romantizada. Se for possível atingir uma parcela significativa de seus interesses por meios não violentos, você deve considerar seriamente essa opção. Poucas guerras são tão unilaterais como a liberação do Kuwait pelas forças da ONU. Mesmo nesse caso, uma retirada negociada das forças iraquianas do Kuwait poderia ter evitado os incêndios em poços de petróleo, os prejuízos para o meio ambiente do Golfo Pérsico e o enorme sofrimento humano. Mais importante, uma guerra não oferece qualquer garantia de resultados melhores do que os que poderiam ser obtidos por outros meios. Como premier da União Soviética, Joseph Stalin foi, de muitas maneiras, tão condenável para o mundo quanto Hitler. Ele cometeu uma série de agressões territoriais, se envolveu em genocídio e promoveu uma ideologia centrada no Estado que, na prática, era muito parecida com o nacional socialismo. Entretanto, em uma era de bombas de hidrogênio, conquistar a União Soviética, como os aliados haviam feito na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, já não era uma opção viável. E nem os princípios em risco pareciam justificar a aniquilação mútua. Em vez disso, o Ocidente esperou, firme e pacientemente, mantendo sua oposição moral ao comunismo soviético até que ele se esboroou sozinho. Mesmo com alguém como Hitler ou Stalin, devemos considerar uma negociação se isso for um caminho viável para que se chegue a um resultado que, considerados todos os aspectos, atenda aos nossos interesses mais adequadamente que nossa mapa no ponto asterisco asterisco. Quando uma guerra efetivamente acontece, em muitos casos trata-se de um movimento dentro de uma negociação. A violência tem o propósito de mudar a mapa do outro lado, ou sua percepção dela, de forma que o inimigo passe a ficar mais disposto a concordar com os termos de paz. Nesses casos, pensar em termos de negociação é vital. Dessa forma, devemos elaborar e comunicar nossa oferta de um modo pelo qual possamos realisticamente esperar persuadir o outro lado. Negociar quando as pessoas estão agindo conforme suas crenças religiosas. Sim. Embora dificilmente convicções religiosas mudem durante uma negociação, as ações empreendidas pelo outro lado, mesmo aquelas que têm por base uma crença desse tipo, podem ser influenciadas. Isso foi o que aconteceu no caso do sequestro do avião da Kuwait Airways. Um ponto-chave, que vale a pena repetir, é que a negociação não exige que você transija em seus princípios. Quase sempre, o sucesso é alcançado quando se encontra uma solução indiscutivelmente consistente com os princípios do outro lado. Muitas situações são conflitos religiosos apenas na aparência. A questão entre católicos e protestantes, na Irlanda do Norte, assim como a guerra entre cristãos e muçulmanos no Líbano, não é religiosa. Em ambos os casos, a religião traça uma conveniente fronteira entre dois grupos. Essa clivagem é reforçada quando usada para dividir onde as pessoas moram ou trabalham, quem seus amigos são e quem votou em quem nas últimas eleições. A negociação entre grupos desse tipo é altamente desejável, já que aumenta as chances de que as pessoas encontrem modos de convivência que atendam a seus interesses mútuos. Quando seria o caso de não haver negociação? Se faz sentido negociar e quanto devemos nos esforçar para que isso aconteça dependem de quão satisfatória seria a sua mapa, segundo seu julgamento, e de quanto você acredita que essa negociação possa produzir resultados melhores. Se a sua mapa não é boa e um acordo parece duvidoso, não há por que investir seu tempo em uma negociação. Por outro lado, se a sua mapa não for ruim, talvez valha a pena investir um pouco mais de tempo mesmo que a negociação pareça pouco promissora para testar se as partes conseguem desenvolver alguma solução mais satisfatória. Para fazer essa análise, é preciso que você tenha estudado a fundo sua mapa. Também a do outro lado. Não cometa o mesmo erro do banco que estava negociando com uma empresa de energia falida. Legalmente, o banco tinha o direito de passar a ser o dono da empresa, mas o juiz do caso propôs que as partes chegassem a um acordo. O banco ofereceu ficar com 51% das ações e reduzir os juros da dívida, mas a empresa, cuja diretoria era a proprietária, protelou. Frustrados, os representantes do banco passaram meses tentando atrair a empresa para uma negociação. Compreensivelmente, não tiveram sucesso. A empresa tinha como mapa aguardar até que os preços do petróleo aumentassem. Quando isso acontecesse, poderiam pagar suas dívidas e ainda ter 100% das ações. O banco, que fracassou em identificar claramente tanto sua própria mapa quanto a da empresa, deveria ter negociado diretamente com o juiz, explicando como a situação era injusta e pedindo uma reavaliação do parecer. E, efetivamente, quando o banco conseguiu obter a ajuda do juiz apelando por seu interesse em não ter de reabrir o caso, a empresa chegou a um acordo em 24 horas. No entanto, o banco achava que negociar com a empresa era a sua única opção. Governos geralmente cometem o erro de supor que tem uma mapa melhor do que ela realmente é na realidade.
Por exemplo, quando sugerem que, caso medidas políticas e econômicas não